Agrado visita Eliomar no hospital. E ninguém imagina o que está prestes a acontecer. O quarto está em silêncio. Máquinas apitam baixo. Eliomar permanece imóvel. Até que, de repente, seus dedos se mexem. Ele desperta. Mas o olhar ainda está perdido. Confuso. Eliomar pisca algumas vezes. Tenta focar. E vê apenas uma silhueta feminina diante dele. Para ele, não há dúvidas. É ela. Com a voz fraca, carregada de emoção, ele sussurra, quase sem ar. Cecília, é você, Cecília? Agrado congela. O coração dispara. Ela entende. Ele acha que está vendo a esposa falecida. Antes que alguém consiga reagir, Eliomar estende a mão trêmula. E tenta tocá-la. Como se tivesse medo de que aquela visão desapareça. Enquanto isso, fora daquele quarto, Zilá age nas sombras. Convencida de que Eliomar está vulnerável, ela entra com um processo de interdição, determinada a impedir que ele entregue seus bens a Janete, principalmente, a Agrado. Para Zilá, Eliomar não está em condições de decidir nada. E Agrado não passa de uma ameaça. De volta ao quarto, Janete observa tudo à distância. Os olhos marejados. O peso da culpa apertando o peito. Ela vê a filha ali, diante do pai. E sabe que foi ela quem roubou esse encontro por tantos anos. Agrado respira fundo, se aproxima da cama. E fala com cuidado, a voz embargada. Oi, eu sou a sua neta. Nem sabia que o senhor estava vivo. Minha mãe escondeu isso de mim. Mas agora eu tô aqui, e quero que o senhor melhore, pra gente se conhecer direito. Eliomar tenta entender, mas ainda está preso às lembranças. Agrado engole o choro, e continua. Minha mãe dizia que o senhor não gostava de música. Mas eu acho que isso não existe. Ela me ensinou a preferida da minha avó. Escuta. E então, ela começa a cantar. A canção ecoa pelo quarto. Suave, cheia de afeto. A mesma música que Cecília costumava cantar. Janete não aguenta. As lágrimas escorrem sem controle. Ali, naquele instante, ela entende o tamanho do erro que cometeu. Mesmo com brigas, ressentimentos, pai e filha nunca deveriam ter sido estranhos. De repente, o impossível acontece. Os olhos de Eliomar se abrem por completo. Ele desperta de verdade. A visão ainda embaçada. Mas o som ele reconhece. Eliomar fixa o olhar em Agrado. E, com a voz falhando, pergunta outra vez. Cecília, é você? Agrado sente um alívio profundo ao perceber que ele está acordado. Ela chama por ajuda. Janete corre atrás do médico. Sozinha com o avô por alguns segundos, Agrado segura a mão dele e diz, com doçura. Sou eu. Agrado, sua neta. Eliomar franze a testa. Tenta ligar as peças. Então arregala os olhos. Agrado, minha neta? Isso é um sonho? Com um sorriso emocionado, a voz trêmula, ela responde. Não é sonho. O senhor acordou. Eliomar a observa com atenção. Toca o rosto dela. Como se confirmasse que é real. O coração dispara. Tão parecida com a sua avó. Os olhos dele se enchem de lágrimas. Dias depois, contra todas as expectativas de Zilá, Eliomar se recupera. Lúcido. Firme. Totalmente consciente de suas decisões. E é então que ele faz algo que muda tudo. Ignorando as tentativas de interdição. E seguindo apenas o próprio coração. Eliomar entrega a Agrado um presente milionário. Um gesto de amor. De reparação. De reconhecimento. Um presente capaz de transformar a vida de Agrado. Para sempre. Nesse momento, os médicos entram no quarto e pedem, com firmeza, para ficar a sós com o paciente. Agrado e Janete se retiram em silêncio. No corredor, o clima pesa. Agrado evita o olhar da mãe. O coração ainda acelerado. Mas a ferida entre elas continua aberta. Sem dizer muito, a mocinha decide ir embora. Janete fica parada, observando a filha se afastar. O peito aperta. A distância entre as duas dói mais do que nunca. Mais tarde, já na casa de João Raul, Agrado conta tudo o que viveu no hospital. Cada detalhe. Cada emoção. Surpreso, ele pergunta, tentando entender. Será que foi a sua presença que fez ele acordar? Agrado ri.
ainda sem acreditar no que aconteceu. Eu não sei, mas foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. João se aproxima, curioso. E como ele tá? Ela respira fundo antes de responder. Tá tão fraquinho. Nem deu pra conversar direito. Agrado faz uma pausa. Os olhos brilham. Mas pra que falar, se o olhar diz tudo, né? Ele disse que eu pareço a minha avó. João sorri, confiante. Eu tenho certeza de que, daqui pra frente, tudo vai ser diferente. E digo mais, vai ser pra melhor. Agrado abre um sorriso largo, cheio de esperança. Por alguns instantes, ela acredita que o futuro finalmente começa a se ajeitar. Mas essa alegria não dura muito. A notícia de que Eliomar acordou chega rápido até Zilá. Incomodada, inquieta, ela vai imediatamente ao hospital. Lá, encontra Nora comemorando ao lado de Janete. A cena a irrita profundamente. Sem disfarçar o desprezo, Zilá dispara. Você disse que ia embora depois que meu pai acordasse. Pronto, ele acordou. Já pode ir. E faz um favor, nunca mais apareça por aqui. Janete ergue a cabeça. O olhar firme. A voz segura. Eu só vou embora quando meu pai melhorar. Acha mesmo que eu vou deixar ele nesse estado, nas suas mãos? Eu te conheço, Zilá. E não é de hoje. Zilá se aproxima, o rosto tomado pela raiva. O que você tá insinuando? Que eu tô esperando meu pai encontrar Deus para tomar as terras de Caturama. Janete não recua. Quem tá dizendo isso é você. Agora, se me der licença, eu prefiro ficar com meu pai do que perder tempo discutindo com você. Ela vira as costas e entra no quarto de Eliomar. Zilá vai atrás. Ao ver as duas entrando juntas, o patriarca abre um sorriso emocionado. Acho que mais um sonho tá se tornando realidade. Minhas filhas, juntas de novo. Zilá reage de imediato, seca, cortante. Isso aqui não é reconciliação nenhuma. Eu nunca vou me entender com ela. O sorriso de Eliomar desaparece. O semblante fica sério, carregado de sentimento. O que eu mais queria nessa vida era ver vocês duas juntas novamente. Ele respira fundo. A voz falha. Ainda mais porque, depois que eu partir, serão vocês duas que vão cuidar de tudo que eu construí. Em choque, Janete encara o pai, sem conseguir disfarçar a surpresa. Do que o senhor tá falando? Eliomar respira com dificuldade, mas mantém o olhar firme. Eu coloquei o seu nome no meu testamento, filha. O silêncio cai pesado no quarto. Antes que Janete consiga reagir, Zilá explode. Furiosa, ela se adianta, interrompendo o pai. Como é que é? Você já tem um testamento pronto? Janete vira lentamente o rosto para a irmã, indignada. É assim que você entra no quarto do seu pai. Depois dele acordar? Ainda mais irritada, Zilá rebate, sem nenhum filtro. Não se intromete. Você passa 20 anos longe, odiada pela cidade inteira. E quando volta, ainda ganha espaço no testamento do meu pai? O que você fez, hein? Ameaçou ele? Arrumou algum namorado barra pesada para vir intimidar o nosso pai? Janete franze a testa. A incredulidade vira dor e cansaço. Você vive num mundo paralelo, né? Eu nunca quis um centavo do que é seu, ou de quem quer que seja. Eu só queria um pedido de desculpas. Por todos esses anos de injustiça. Zilá não aceita. A raiva cresce. Transborda. As duas começam a discutir, uma por cima da outra. O clima fica sufocante. Eliomar leva a mão ao peito. A respiração falha. O rosto perde a cor. Pai. Janete se desespera. Sem pensar duas vezes, ela corre para chamar o médico, deixando Zilá sozinha no quarto. Sozinha com o pai, Zilá se aproxima da cama. O olhar é duro. A voz venenosa. Você achou mesmo que podia me enganar, né? Que podia me humilhar, até depois de partir. Eliomar tenta falar, mas não consegue. Isso não vai acontecer. Ela continua. Eu não vou deixar que a minha irmã saia vencedora. Depois de anos trazendo desgosto para essa família. O estado de Eliomar piora. Ele geme. Tenta chamar ajuda. Zilá ignora. Dá as costas. E sai do quarto sem olhar para trás. Enquanto isso, em outro ponto da casa,
Valmir conversa com Rony, claramente incomodado. Eu não tô gostando nada dessa grado aqui em casa. O João Raul conheceu a menina há poucos dias. E já trata como se fosse esposa. O que é isso? Um conto de fadas pós-moderno? Rony cruza os braços, preocupado. Eu também não gosto nada dessa história. Essa garota ainda pode acabar com a carreira do João Raul. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Agrado se encontra com Eduarda. As duas conversam tranquilamente. Sobre Eliomar. Sobre essa nova fase que começa a se desenhar na vida da mocinha. Mas elas não percebem que estão sendo observadas. Thalita e Tino acompanham tudo à distância. Thalita arregala os olhos, em choque. Espera aí. Aquela não é a funcionária da Nayane? O que ela tá fazendo com a prima do mal? Tino estreita o olhar, desconfiado. Se eu tivesse que apostar, diria que essas duas estão mancomunadas. E Duda, na verdade, se infiltrou na casa de Naane para ajudar Agrado a destruí-la por dentro. Observando tudo à distância, Thalita abre um sorriso triunfante. Os olhos brilham de ambição. Filma tudo. A gente acabou de conseguir a notícia que vai ser o nosso maior sucesso. Enquanto são gravadas, Agrado e Eduarda riem, conversam, se divertem, leves, sem desconfiar de nada. Elas não imaginam que, naquele exato momento, uma reviravolta começa a se formar, silenciosa, inevitável. Pouco depois, Zilá se reúne com o advogado. O semblante duro. A decisão tomada. Eu quero pedir a interdição do meu pai. O advogado a observa com atenção. E quais seriam os argumentos? Zilá não hesita. Ele está colocando o patrimônio da nossa família em risco. Quer entregar tudo nas mãos de uma pessoa não grata. Além disso, a saúde dele está fragilizada. Ele anda confuso, acreditando em coisas que não existem. Os médicos disseram que ele chegou a ver minha mãe ao lado dele. O advogado analisa, pondera, e então concorda. Tudo bem. Vou entrar com o pedido. Zilá abre um sorriso frio. Calculado. Perfeito. E eu quero isso quanto antes. Não sei quanto tempo de vida meu pai ainda tem. Algum tempo depois, o vídeo de Agrado com Eduarda vem à tona. A internet ferve. Comentários surgem. Teorias se espalham. E logo começa a circular a suspeita de que Eduarda seja, na verdade, uma infiltrada de Agrado. Naane explode de raiva. Ela encurrala sua personal stylist, o olhar cortante. Agora você vai me explicar tudo. Desesperada, Duda tenta se salvar. Naane, eu fui lá para te proteger. Você acredita que aquela garota tentou me contratar? Eu aceitei conversar só para investigar. Mas antes que ela consiga continuar, Seban aparece. Bate palmas devagar. Irônico. Ah, que discurso convincente. Eu sei muito bem que você é uma impostora, garota. Vamos, confessa logo. Duda paralisa. A mente em branco. O corpo rígido. Naane franze a testa, ainda mais irritada. Como é que é? Impostora? Seban se aproxima de Duda. Sem piedade. Começa a fazer perguntas básicas sobre moda. Tendências. Referências. Ela erra. Uma, duas, todas. O silêncio pesa. Incrédulo, Seban vira-se para Naane. Amada, como você foi cair numa armadilha dessas? Você tá sendo trollada nas redes. Jogou fora anos do nosso trabalho. Por causa dessa impostora. A ficha finalmente cai. O rosto de Naane se transforma. Humilhação vira fúria. Vergonha vira ódio. Ela avança em direção a Duda, fora de si, e grita. Eu vou acabar com você. Você vai aprender a nunca mais mexer com Naane Amaral. Nem com a bandida da sua prima que te colocou aqui dentro. Vocês estavam juntas. Cansada de mentir, exausta. Duda finalmente baixa a guarda. A voz sai fraca, sincera. Não. Eu vim porque precisava de um emprego. E de um lugar para morar. Eu não tinha para onde ir. Mas eu entendo um pouco de moda. Eu gosto disso. Pelo menos. Naane não se comove. Ainda tomada pela raiva, ela aponta o dedo para Duda, sem piedade. Você vai embora daqui agora. Vai sair com a roupa do corpo. E mais nada. Entendeu? Pode ir.
E agradece porque eu tô deixando você inteira. Duda engole o choro. Não tem como reagir. Ela arruma suas poucas coisas. E sai da mansão cabisbaixa, humilhada. O que Duda nem imagina é que está prestes a perder o maior escândalo que aquela casa já viu. Assim que a porta se fecha, Naane abraça Stevan com força. Obrigada. Você salvou a minha vida. Stevan respira fundo antes de responder. Eu não devia nem ter voltado. Depois de você ter acabado com a minha reputação. Tomada pelo remorso, Naane se ajoelha diante dele. Me perdoa. Eu aprendi a minha lição. Volta a trabalhar comigo. Eu prometo, vou te tratar como um rei. Stevan observa em silêncio. E então esboça um sorriso contido. Claro, mas você sabe que nada vai ser como antes. Em outro ponto da cidade, Eduarda chora no colo de Agrado. A culpa pesa. Eu devia saber que isso não ia pra frente. Mas eu só tenho medo do que a Naane possa fazer com você. Ela acha que foi você que mandou eu me infiltrar na casa dela. Agrado segura o rosto da amiga. Segura. Confiante. Quanto a isso, não se preocupa. Porque logo, essa princesinha do cerrado vai cair. Eduarda se afasta. Surpresa. Do que você tá falando? Agrado respira fundo. O olhar firme. A minha mãe me mandou uma mensagem. E você não faz ideia do que ela tá aprontando. Mais tarde, o advogado retorna à casa de Zilá. Ela se levanta na hora, ansiosa. E então? Conseguiu a interdição? O advogado hesita. E responde, direto. Me desculpa, mas não foi possível. Revoltada, Zilá explode. Como assim não foi possível? Você é incompetente. Tá demitido. Eu vou contratar um advogado que saiba fazer o serviço. O advogado engole em seco. Tenta se explicar. A senhora não me deixou concluir. Eu não consegui porque... Antes que ele termine, uma voz firme corta a sala. Porque eu não preciso de interdição. Todos se viram. Eliomar aparece à porta. Eu sou dono de mim mesmo. Zilá fica em choque. Pai, o que o senhor tá fazendo aqui? O senhor devia estar no hospital. Eliomar caminha com calma. O olhar duro. Eu estou ótimo. E sabe o que me fez melhorar como um milagre? A decepção que eu senti de você. Zilá empalidece. Em poucos segundos, Naane, Alaurzinho e o restante da casa chegam à sala. O clima esquenta. Sussurros, olhares tensos. Uma discussão começa a se formar. Eliomar encara a filha. Por que você quis me interditar, Zilá? É por causa do bendito testamento, não é? Zilá engole em seco. A voz treme. Por favor, pai. O senhor tá delirando. Eu nunca faria mal ao senhor. Nesse exato momento, a porta se abre novamente. Janete entra. Agrado vem logo atrás. Zilá empalidece ainda mais. O que vocês estão fazendo aqui? Janete se aproxima, segura, decidida. Eu acho que devia ter avisado uma coisa. Eu deixei meu celular gravando, no quarto do papai. Ela pega o aparelho. Aperta o play. A voz de Zilá ecoa pela sala, ameaçando o próprio pai. O silêncio é absoluto. Chocado, Alaurzinho pergunta. Mas o que é isso? Você ia fazer isso mesmo? Janete não hesita. E assim, tudo o que ela quer é colocar as mãos nas terras de Caturama. Transformar tudo num clube náutico. Mesmo que isso signifique deixar várias famílias sem casa. Eliomar respira fundo. A decisão está tomada. Quem vai ficar sem casa agora é você, Zilá. Essa casa é minha. E você está fora daqui. Zilá tenta falar. Mas ele continua. Você também, Naane. Mentindo em rede nacional só para destruir a imagem da minha filha e da minha neta. Ele aponta para Janete e Agrado. Agora eu sei a verdade. São elas que merecem ficar com tudo o que eu tenho. Desesperada, Zilá tenta argumentar. Grita. Chora. Mas nem Alaurzinho fica ao lado dela. Sem escolha, Zilá e Naane sobem, fazem as malas. E deixam a casa. Derrotadas. Humilhadas. Elas sabem. Perderam essa batalha. Mas, no fundo, juram que a guerra ainda não acabou. E você? Concorda com a atitude de Eliomar ao expulsar Zilá e Naane de casa?
De que cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica para assistir e se inscreve no canal para receber todos os próximos vídeos.